que me acompanham por aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre a segunda característica que eu considero fundamental para uma secretária excelente, que é a organização. Quando falamos em organização, o que logo vem em mente é aquela mesa sem papéis em cima, as revistas bem dobradinhas, as cadeiras bem alinhadas na recepção. Esse tipo de organização eu também considero bastante importante, tanto que escrevi um artigo sobre isso e dei dicas de alguns materiais que tornam o ambiente de trabalho mais organizado. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também. Mas hoje o enfoque é outro, é a organização da rotina. Como uma rotina bem organizada faz com que a secretária ganhe tempo e execute suas tarefas com excelência. A rotina de uma secretária é bastante exaustiva. Além de várias tarefas que precisam ser feitas diariamente, acontecerão coisas durante o dia que irão fazer com que a atenção seja desviada. Pensando nisso, a única maneira que eu considero viável, que torne possível, a execução perfeita das tarefas e ainda um bom atendimento ao paciente é fazendo uma lista, o chamado método checklist. E o que é o método checklist? O método checklist nada mais é do que aquela lista de tarefas que precisam ser executadas. Em uma clínica, eu considero que seja importante se fazer dois tipos de lista. A primeira com aqueles compromissos mensais, como o fechamento de planos de saúde, o fechamento do faturamento da clínica, definir data para cada um deles. E a segunda lista é aquela das tarefas diárias, que precisam ser feitas todos os dias. Esse método vai garantir que a sua missão esteja sempre cumprida. E uma sugestão para vocês. Nos Windows mais recentes, está disponível lá um aplicativo que se chama Notas Autoadesivas. E a intenção dele é substituir os post-its de papel. Então, todos os seus avisos ficam ali expostos na telinha do seu computador. É um bom lugar para você começar a fazer a sua listinha. Então, vamos lá recapitular? Em primeiro lugar, faça sua checklist. Em segundo lugar, defina datas para compromissos importantes como o fechamento de faturamento. E em terceiro lugar, use as notas autoadesivas para organizar o seu trabalho. Então, por hoje vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima! Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje veremos postura e perfil da profissão. Veremos marketing pessoal, perfil da profissão, dicas para permanecer no mercado e o que os executivos esperam do profissional de secretariado. Marketing pessoal e profissional. O que é isso? O marketing pessoal é uma forma de você se mostrar para o outro. Vejam só, é o esforço individual de adaptação e mudança na maneira de pensar, comportar e agir, com o objetivo de conquistar e manter seguidores que contribuam para atingir objetivos pessoais, sociais e profissionais. O que quer dizer isso? Que a sua forma de agir, realmente de se mostrar ao outro, pode lhe trazer benefícios. Por isso é importante você se preocupar com a forma que você se mostra ao outro, pois o seu marketing pessoal é formado por sua imagem, seu dinamismo e a competência e deve sempre ser mantida e melhorada. O sucesso profissional não depende apenas da competência técnica. Hoje a gente sabe o quanto é importante a forma como você se comunica com o outro. E principalmente para o profissional de secretariado, que faz essa comunicação direta com todos os clientes internos e externos, é importante que ele se mostre de uma forma realmente com todo esse dinamismo, com toda essa postura profissional. Sua imagem estará sempre vinculada à sua imagem pessoal. Por isso, a forma como você está influencia nesse seu marketing pessoal. Muitas vezes a gente pode não estar assim tão bem, tão alegre, às vezes algumas notícias nos deixam um pouco menos motivados, com esse dinamismo, mas é importante a gente procurar continuar transmitindo de alguma forma essa alegria e essa forma realmente com dinamismo para as outras pessoas. Vamos ver aqui algumas sugestões para a busca e estrutura do seu marketing pessoal. Faça algo para promover a sua imagem. Então, o que realmente você gosta? Com o que você se lida melhor? Com a sua forma de falar, de se expressar, de sorrir. Com isso, você consegue melhorar ainda mais esse seu quesito.
Por exemplo, cuidar melhor da sua própria aparência, quem sabe aquele regime, aquela atualização do seu guarda-roupa, melhorar a sua dicção, entre outros. Então, o que em você pode ser melhorado de uma forma simples que pode fazer a diferença? Faça cursos de especialização e aperfeiçoamento. Hoje se faz necessário um bom conhecimento da língua inglesa e espanhola, por exemplo. Na nossa profissão, primeiro conhecer muito bem a língua portuguesa e depois ter um segundo idioma, geralmente começar pelo inglês e aí cada vez mais adquirindo os outros idiomas, pois a nossa remuneração está muito ligada a quantos idiomas falamos realmente com fluência. Aproveite as oportunidades que surgirem para mostrar o potencial que tem. Seja falar em público, escrever um artigo, fazer uma palestra ou tomar aquela decisão de realizar algo difícil. Então não tenha vergonha, não tenha medo de realmente tomar iniciativa numa situação onde você pode aparecer mais. Talvez isso faça muita diferença dentro da empresa onde você trabalha. Conheça e amplie as suas próprias capacidades. Então, o que você realmente é bom? Voltando aqui no exemplo anterior, você é melhor para falar, para escrever? Então, vamos ampliar essas nossas capacidades. Vamos melhorar, seja essa forma de escrever ou de falar. Muitas pessoas deixam de fazer coisas por acreditarem não possuir a capacidade necessária. Só que, na verdade, o que a gente tem é medo. Geralmente, em sala de aula, eu costumo fazer a seguinte pergunta: quem aqui sabe desenhar? E ninguém levanta a mão. E aí eu continuo: poxa, ninguém aqui sabe fazer uma casa, um sol, uma flor? Só que quando eu fiz a pergunta, quem aqui sabe desenhar? A gente já se bloqueia e fala, não, ela quer alguém que desenha bem. E eu não sei desenhar bem. Mas quando eu perguntei, eu não falei quem aqui sabe desenhar bem. Então não deixa que isso aconteça a você. E pode ser até que você aí saiba desenhar bem. Só que o medo de achar que não consegue acaba fazendo com que você não tente. Então não deixe o medo dominar aquelas suas capacidades que estão lá escondidas, ok? Isso faz parte do seu marketing pessoal. O que mais aqui a gente tem de dicas para esse marketing pessoal? Realize, principalmente em atividades profissionais, aquilo que lhe dá prazer e satisfação. Então, se você percebeu que você sabe se comunicar bem, dar uma palestra, crie situações para poder mostrar essa sua capacidade, porque com certeza isso sairá com mais prazer, com alegria e você terá ganhos com isso. Assim, estará prestando um grande serviço a você e aos seus clientes por fazer algo melhor, justamente porque é prazeroso. Imagine-se no futuro, realizado, com muito sucesso pessoal e profissional. Isso o ajudará a identificar o que precisa fazer hoje para conseguir o que deseja amanhã. Então, primeiro, não deixe o medo tomar conta. Perceba quais as suas capacidades e desenvolva-as. E procure situações onde você pode mostrar essa sua capacidade. Viva harmoniosamente com as incertezas e as surpresas. Aqui é um pouco de equilíbrio emocional. Então, se você acha que qualquer situação que foge à sua rotina, você não consegue controlar essa situação, você precisa descobrir formas de lidar com isso. Porque o dia a dia do profissional de secretariado é cheio de surpresas, não há quase rotina. E a gente precisa saber lidar com essas situações, com essas surpresas, sem passar para o outro que realmente foi uma surpresa para você. Elas fazem parte do processo da vida, não se deixe abater por dúvidas, medos ou fraquezas. E quando surgirem, evite mostrá-las às outras pessoas. Você não precisa mostrar para as outras pessoas as fraquezas que você tem. Todos nós temos fraquezas, algumas deficiências, algumas dificuldades. Isso não é mentir, é só omitir. Mostre ao outro as suas qualidades, as suas capacidades. As fraquezas,
você tem que deixar de lado. De alguma forma, você coloca as suas capacidades na frente dessas fraquezas e com certeza nunca ninguém vai perceber alguma outra fraqueza que você tenha. Procure, acima de tudo, pautar a sua vida por princípios e valores. Lembre-se que o marketing pessoal é apenas um reflexo daquilo que você é. Pense, reflita e pratique no seu dia a dia. É importante também que você faça isso não só quando você estiver ali dentro da empresa, num dia a dia profissional. Muitas vezes a gente se esquece quando vai comemorar alguma coisa com os colegas de trabalho ou numa festa de final de ano, a gente acaba ou bebendo demais ou dizendo muitas coisas que não deveriam ser ditas. Então, esse marketing pessoal, ele está no seu dia a dia, em todas as situações. Por isso, tome cuidado, mesmo quando você não está naquele ambiente profissional, a sua postura precisa ser a mesma. Já houve situações onde pessoas perderam o emprego pela postura que tiveram em festas de final de ano. Então, por isso, cuidado. Vamos ver agora os elementos fundamentais para o sucesso desse seu marketing pessoal. Qualidade do posicionamento emocional para com os outros. Isso que a gente acabou de falar. Se uma situação, uma surpresa, algo inesperado acontece e você não tem esse equilíbrio emocional, isso acaba indo contra o seu marketing pessoal, porque o que a gente precisa é sempre estar equilibrado em qualquer situação. Comunicação interpessoal. A gente precisa se comunicar bem com todos aqueles nossos colegas, sejam aqueles que a gente se identifica melhor, que a gente tem alguma afinidade ou mais empatia, como aquele que você não gosta muito, que não combina muito com você. Todos eles você tem que ter um relacionamento interpessoal. Com todos eles você precisa ter respeito, realmente ajudar quando for preciso. Tudo isso vai ajudar no seu marketing pessoal. Montagem de uma rede de relacionamentos, o famoso networking. Aproveite em qualquer curso que você for fazer, troque telefones e anote nesse telefone aonde você conheceu essa pessoa. Futuramente você pode precisar dela. Hoje a busca pelo novo emprego muitas vezes acontece pela indicação de alguma amiga, de algum colega. Ainda, é claro, você consegue oportunidades através de anúncios, de empresas especializadas, mas a gente sabe que muitas vezes, na hora da decisão da empresa, quando ela tem 2 profissionais competentes, se um deles for indicado, com certeza essa indicação valerá a vaga. Correto posicionamento da imagem. Então, realmente adeque a sua fala, a sua forma de gesticular, a sua forma de se vestir. Tudo isso deve combinar com o ambiente e com o jeito que você realmente é. Prática de ações de apoio, incentivo e ajuda para com os demais. Esteja sempre disponível para ajudar o outro. A gente não precisa fazer só aquilo que é solicitado. A gente também pode contribuir de várias formas. Quando você perceber que um colega não está com aquele sorriso que ele sempre está no dia a dia, pergunte, procure saber se há alguma coisa que você pode ajudar. Isso também ajuda no seu marketing pessoal. Vamos agora ver sobre o perfil da nossa profissão. Então, primeiro, a formação específica. Existe lei de regulamentação onde você precisa ter o curso técnico ou superior em secretariado. Muito básico hoje na nossa profissão, conhecer informática, conhecer todo o pacote Office, seja o Word, o PowerPoint. O profissional de secretariado muitas vezes precisa criar apresentações para o executivo. Então é importante que ela conheça todas as ferramentas que o PowerPoint pode oferecer. E-mail também é uma coisa básica hoje na nossa profissão. Tudo é feito através de e-mail, então você também precisa conhecer todos esses recursos para poder usá-lo com sabedoria. Idiomas, como a gente acabou de falar, primeiro o português, ele tem que ser muito bem falado, escrito em primeiro lugar. Depois disso, pelo menos mais um idioma estrangeiro já é quase básico hoje na nossa profissão, principalmente se a gente quer ter um salário melhor. Agora, quantos mais idiomas você tiver, melhor ainda.
mais executiva. Então, quando a gente percebe que a nossa profissão mudou, o perfil de operacional para assistente, assessora, essa postura também de mais executiva mudou. Porque hoje o profissional de secretariado ele é mais visto no nível de gerência mesmo, ao lado do executivo. Por isso a importância dessa postura executiva. Administrar processos. A vida do profissional de secretariado precisa de muita organização e nada como saber lidar com processos e ter processos em tudo que ela desempenha no dia a dia. Fazer follow-up, o acompanhamento de tudo que acontece no dia a dia é muito importante e é tarefa principal do profissional de secretariado. Cabe ao profissional de secretariado acompanhar pagamentos, relatórios, solicitações que são feitas em reuniões, tudo isso é o profissional de secretariado que precisa acompanhar. Confiança. É preciso passar confiança para as pessoas, porque como você é esse elo entre o executivo e os clientes internos e externos, se você não passa essa confiança, você não saberá como lidar com muitas situações. Quando a pessoa confia em você, o que você disser a ela será bem visto, será aceito. Então, por isso a importância de passar essa confiança. Trazer resultados. É claro que qualquer empresa espera que qualquer profissional traga resultados. E o que o profissional de secretariado pode fazer para trazer esses resultados para a empresa? O resultado final, ele é trazido através do executivo. É o executivo que traz o resultado para a empresa, mas com a contribuição do profissional de secretariado. É ele que vai administrar melhor o tempo do executivo para que ele realmente alcance esse resultado. Executar e fazer acontecer. Então, não esperar que os outros lhe solicitem as coisas. Tudo que você faz, você deve buscar atingir esse resultado junto com o executivo e para isso as coisas precisam acontecer. Boa sociabilidade. O profissional de secretariado, até por esse elo que existe, né, entre todas as pessoas, sejam internas e externas da empresa, ela precisa ser um profissional, uma pessoa sociável. Comprometimento. Tudo que o profissional de secretariado faz precisa ser comprometimento. Isso até facilita na hora, quando ela tem várias atribuições, de saber distinguir o que é urgente, o que é importante. Quando ela tem esse comprometimento, é mais fácil dela escolher o que ela precisa fazer primeiro. Resolver problemas. O profissional de secretariado não deve trazer problemas para o executivo, e sim mostrar o problema, mas já com uma sugestão de solução. Preocupada com o todo. Hoje, o profissional de secretariado não pode estar ali só na sua área, só entendendo o que está acontecendo naquele pedaço onde ela trabalha. Ela tem que entender de toda a empresa, do que está acontecendo no mundo, o que essas mudanças afetam no seu dia a dia e no resultado da empresa. Por isso, essa visão geral do todo. Ser polivalente, eu acho que isso o profissional de secretariado sempre foi, de fazer várias atribuições ao mesmo tempo. Ter iniciativa, né? De novo aqui não esperar que o outro cobre as coisas. Ser participativa, se envolver realmente junto com essas soluções que você pode apresentar, você já traz também coisas que você pode fazer. Aqui você pode mostrar um pouco do seu marketing pessoal. Então, essas suas contribuições, com certeza, valorizarão o seu marketing pessoal. E saber negociar, né? O profissional de secretariado muitas vezes tem que negociar um prazo, uma mudança de data, tudo isso cabe ao profissional de secretariado. E como a gente pode permanecer no mercado? Algumas dicas. Então, ter discrição, rapidez e agilidade, ser organizada. Reconheça suas deficiências, foi aquilo que a gente falou agora há pouco. Todos temos fraquezas, a gente não precisa mostrar ao outro as nossas fraquezas, mas a gente precisa reconhecê-las. Ou para tentar melhorá-las, e muitas vezes é possível, ou pelo menos para ver como você vai conseguir que outras capacidades escondam, né, essa sua fraqueza. Tenha sempre um bom dicionário. Eu acho que muitas vezes pode surgir dúvidas de como escrever uma palavra. Não tenha vergonha de consultar um dicionário.
grandes professores de português têm sempre um dicionário do lado. Aparência impecável, e aqui a aparência não é você andar na moda, saber o que está acontecendo no mundo, e sim é você estar com roupas adequadas ao seu perfil, à sua postura. Autoestima, muito importante. Primeiro você precisa se amar, para depois o outro também te amar. E o network que a gente falou agora há pouco, é isso que vai te ajudar na sua nova busca de oportunidade, se for o seu caso. E como você pode conseguir esse networking? Através de consultorias, do sindicato do profissional de secretariado e também de universidades. Quando você está estudando, lá você pode conseguir estágios, indicações para grandes empresas. Agora, o que os executivos esperam do profissional de secretariado? Fazer algo a mais do que foi solicitado. O executivo, uma vez numa pesquisa, mostrou que ele não se preocupa se o profissional de secretariado erre. O que mais o incomoda é quando o profissional de secretariado não tem a iniciativa de fazer algo. Então não tenha medo de errar. Quando a gente vai fazer algo pela primeira vez, pode acontecer de você errar. O que você precisa, primeiro, fazer. Não tenha medo de fazer. Segundo, assumir esse seu erro se você errou. Porque só assim você vai aprender e não errar mais. Comportamento proativo, antecipatório às crises. Então o executivo não quer alguém que só traga problemas. Ele quer alguém que já visualize uma solução, que já mostre para o executivo que talvez aquele não seja o melhor caminho, que traga outras opções para contribuir nas tarefas do executivo. Especialização nas deficiências do seu superior. Também foi constatado através de pesquisa que quando o executivo não tem uma boa comunicação ou não escreve bem, ele espera que o profissional de secretariado que está ao seu lado tenha isso bem desenvolvido para poder contribuir nessa hora. Solicitar delegação de tarefas. Então, o executivo espere que o profissional de secretariado solicite a tarefa a ser feita e não fique esperando que o executivo leve a tarefa até ele. Não tivesse medo de errar, foi o que a gente falou lá em cima. O executivo, se você não tem medo, você vai e faz. Mesmo que você erre, depois você aprende com aquele erro. O executivo espera isso, que você não tenha medo de errar. Visão global da organização. Então, a gente também já falou um pouquinho sobre isso. Você não pode só saber o que está acontecendo no seu departamento. Você tem que conhecer a empresa como um todo, todos os departamentos, o que cada um faz, quem são os principais clientes, quais são os planos de médio e longo prazo da empresa. Esta foi mais uma videoaula do Instituto Monitor do curso de Técnico em Secretariado, Perfil e Postura do Profissional de Secretariado. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje veremos apresentação pessoal e comunicação. Qual o papel do profissional de secretariado? O que o profissional de secretariado precisa fazer? Ele, no seu dia a dia, assessora e assiste o seu executivo. Para isso, é muito importante uma postura para que o seu dia a dia realmente tenha sucesso e essa assessoria e assistência ao executivo também tem um resultado muito positivo. O que veremos hoje? Como deve ser o profissional de secretariado, comunicação na recepção, comunicação ao telefone, comunicação com o executivo, comunicação com os colegas de trabalho e comunicação com os clientes. Para o seu dia a dia, o que o profissional de secretariado precisa? Primeiro, realmente conseguir controlar suas emoções, ser capaz de administrar o dia a dia perante muitas pressões. Nós sabemos que o dia a dia de um executivo, quanto mais o seu nível hierárquico, maior as responsabilidades. Com isso, o profissional de secretariado também vai ter mais pressões e mais desafios no seu dia a dia. Se ela não conseguir, ou se ele não conseguir administrar esse dia a dia com competência, qualidade, isso resultará também no insucesso do executivo. Por isso,
O primeiro papel é realmente administrar essas pressões. Depois, ela precisa estar atualizada, tanto do ponto de vista cultural, empresarial e econômico. Como se atualizar culturalmente? Voltamos à assessoria do executivo. O profissional de secretariado, para que tenha uma excelente assessoria ao executivo, precisa ter conhecimentos. Isso começa um conhecimento geral. Então, o que está acontecendo no mundo, até o que está acontecendo em outro país, interfere no dia a dia do executivo. Então, ela precisa saber o que está acontecendo, precisa entender muito bem da empresa onde ela trabalha. Um defeito muito grande na nossa profissão é que antigamente a secretária ou o secretário só conhecia o que estava acontecendo no seu departamento. Hoje se percebe, até por ter mudado o perfil do profissional de secretariado, de só operacional para assistente e para assessorar realmente o executivo, é que o profissional de secretariado precisa ter essa visão geral da empresa. Porque como que ele vai poder ajudar a resolver um problema do executivo, se ela não sabe o que está acontecendo no outro departamento, qual o objetivo, qual a meta da empresa nesse momento. E também um conhecimento econômico, porque só assim você poderá atingir o maior objetivo da empresa, que sempre vai ser um lucro. E para você adquirir esse conhecimento, tanto cultural, tanto da empresa, tanto econômico, o que você precisa? A melhor dica é a leitura. Só através da leitura a gente vai aumentar nossos conhecimentos, a gente vai escrever melhor, outro papel muito importante para o profissional de secretariado. E com isso você também se comunica melhor, porque a gente sabe hoje o quanto a comunicação é importante. Aqui algumas dicas para você realmente aproveitar essa leitura. Então, primeiro, conforme o professor Armando Zubizarreta fala, ler um livro é estabelecer um diálogo animado pelo desejo de compreender. Então tenham isso em mente, quando vocês estiverem lendo, realmente tenham o desejo de aprender o que vocês estão lendo. Aí as dicas: escolha do local. É importante, nem sempre dá, eu acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos para leitura, dentro de um metrô, de um ônibus, na espera de uma reunião, de uma consulta médica, qualquer momento você pode aproveitar para uma leitura, por isso ande sempre com livro. Mas se você puder escolher um lugar tranquilo, confortável, bem iluminado, usar o tempo de viagem, né? Ler enquanto espera ou antes de dormir. Apesar que o antes de dormir para alguns não funcionam, porque ao invés de dar mais sono, acaba despertando. Então aí cada um precisa se adaptar o que é melhor. Mantenha à mão literatura de boa qualidade. Recomenda-se que não se passe ao parágrafo seguinte sem entender o anterior. Então quando você está muito cansado, começa a ler e vê que não entendeu, volta. Principalmente dependendo do assunto que você está lendo, que realmente você precisa entender, então vale a pena voltar e ler novamente. Com o hábito de ler, essa compreensão ficará cada vez mais fácil. Outra dica: evite ler uma palavra de cada vez. E quando estiver lendo, não mexa os lábios, porque isso atrapalha a leitura, atrapalha a concentração. O profissional de secretariado precisa ser muito dinâmico e ativo também. O dia a dia de um profissional de secretariado não tem rotina. Não tem como você chegar e saber exatamente o que vai acontecer. É claro que você precisa administrar muito bem o seu tempo e mais ou menos você sabe o que tem aquele dia. Mas imprevistos acontecem e muitos. Por isso, essa necessidade de ser dinâmica e ativa. Só assim você, volto a dizer, conseguirá realmente administrar o tempo do executivo e assessorá-lo e assisti-lo com sucesso. Outro ponto importante nessa apresentação pessoal: a postura, a boa aparência. E aqui, quando a gente fala de boa aparência, a gente está falando de como o profissional se veste, do quanto ele gesticula, de quanto ele se comporta, porque é isso que importa, principalmente na nossa profissão, onde estamos diretamente atendendo clientes internos e externos.
Então, o que é realmente se vestir bem? É andar na moda? Não, não necessariamente. Você até pode andar na moda. O importante é que as roupas combinem com você, que as roupas não chamem a atenção. No caso da mulher, a nossa profissão ela é eminentemente feminina. Mais de 90% são mulheres. Então, é muito importante se preocupar com o vestimento. Então, aqui não cabe roupas curtas, transparentes, decotes. Por quê? Como fala Coco Chanel, veste-se mal, aparece a roupa. Veste-se bem, aparece o profissional. E eu acredito que cada um aqui vai querer mostrar as suas competências, o quanto é um bom profissional. Por isso a importância de se vestir adequadamente e sem chamar atenção. O que deve chamar atenção é aquilo que você faz bem, são as suas competências, e não como você está se vestindo. Então, vista-se adequadamente, porque isso também faz parte da postura profissional. A aparência é uma forma de comunicação não verbal. Então, você se comunica com os clientes internos e externos de uma forma verbal e não verbal. A não verbal é a forma que você se movimenta, a forma que você se veste. Então, isso conta muito no dia a dia do profissional de secretariado. Uma boa aparência significa usar a roupa certa no lugar certo. Então, não confundam. Você tem todo o direito de usar decotes, roupas justas, curtas, mas isso tem local. Para uma festa, para uma diversão, não para o seu dia a dia como profissional. Vestir-se é um estado de espírito. Todo cuidado é pouco para que nos dias de tristeza, depressão, você não passe isso para todos aqueles que você está atendendo, desde o seu executivo, seus clientes internos e externos. Então, por isso, quando você acordar de manhã e sentir que não é aquele bom dia, coloque aí, você tem mais necessidade de colocar uma roupa que passe essa alegria. Se não é o que você está sentindo naquele momento, a roupa consegue transmitir essa alegria e inverter essa situação. Uma outra dica, alimente-se adequadamente. O dia a dia do profissional de secretário muitas vezes não tem horário. Ele acorda de manhã, já chega na empresa, já tem várias atribuições e às vezes até esquece de almoçar, de tomar um lanche no meio da tarde ou de manhã. Isso também é importante. A gente sabe hoje que comer de 3 em 3 horas nos ajuda, até quem está fazendo uma dieta, fica aqui a dica. Então, procurem não esquecer de realmente se alimentar bem, com qualidade, que isso fará diferença no seu dia a dia, na sua disposição e no resultado de atender o executivo. Uma outra importante missão do profissional de secretariado é manter o ambiente onde ela está também adequadamente profissional, vamos dizer assim. É muito comum, hoje um pouco diferente, porque tudo é muito virtual, então hoje a gente tem menos papel. Uma situação como essa, a gente não consegue mais realmente imaginar que possa acontecer. Antigamente era mais normal o profissional de secretariado se perder e realmente ficar atrás dos papéis. Então, o que a gente precisa fazer? Realmente, o visual da sala, antes se achava que quanto mais papel tinha na sua mesa, mais você mostrava trabalho. Na verdade, a gente sabe que isso está totalmente errado. Porque, além desse lado virtual que eu falei, o profissional de secretariado organizado não precisa deixar os papéis ali à vista. Ele realmente consegue organizar e saber aonde está cada papel sem estar ali do seu lado. Outras atribuições também que cabe ao profissional de secretariado, não executar, mas sim realmente administrar, é manter as paredes da sua sala organizada. Então, não é ela, é claro, que vai pintar, mas cabe a ela, muitas vezes, chamar a pessoa e dizer, falar com o executivo, olha, será que não é melhor a gente retocar? Cortinas e persianas limpas, então ver a hora de chamar alguém para limpar. Manter café e água na sala, principalmente na recepção, para atender o cliente. Vasos de plantas também deixam o ambiente mais alegre. E mantenha, como a gente falou, a mesa sempre arrumada. E aí na recepção de pessoas. Até aqui a gente falou da nossa postura, da nossa apresentação pessoal. E agora, como a gente se comunica com as pessoas? No geral,
sempre um sorriso no rosto. Não importa se aquela pessoa que você está atendendo é a 20ª, 30ª do dia. Ela tem que ter a mesma qualidade daquela primeira que você atendeu. Sempre, como a gente falou, tem água e café para servir para um cliente, principalmente quando ele está esperando. E uma dica muito importante, cuidado com as informações que você passa para esse cliente externo. A gente precisa, ao mesmo tempo, ser educada, mas saber como conversar com o cliente. Vamos ver um exemplo. O cliente chega, enquanto espera, quer obter informações suas. Então ele começa perguntando, você sabe que tem um contrato muito importante que o seu executivo precisa assinar, mas ele tem ainda algumas dúvidas, então por isso ele ainda não assinou. Mas o cliente, ele quer saber se esse contrato já foi assinado. Por quê? Ele sabe que se o contrato já foi assinado, ele não precisa aceitar nenhuma negociação, por exemplo. E você é que vai dar essa informação para o cliente, dizendo que o contrato já foi assinado? Ou então você simplesmente vai dizer, não sei? Não. Então isso também cabe ao profissional de secretariado saber lidar com essa situação. Então, sendo simpático, educado, não passar a informação para o cliente. E na recepção de correspondência? Hoje, volto a falar, tudo é muito virtual. Então, muitas vezes, tudo isso você faz dentro do computador. Você não tem mais o papel físico. Mas ainda há muito papel físico. Então, existe um processo para você administrar bem essas correspondências. Então, quando chega, é importante, a maioria dos documentos, principalmente pelo correio, é importante você ter o protocolo dessa correspondência. Você acusar o recebimento para ter certeza que você recebeu. Uma dica, não confie nunca na memória. A memória nos engana muito. Mesmo quem tem boa memória, em muitos momentos, se você não tem anotado, você pode se confundir. Então, aprenda sempre a anotar e protocolar tudo que chega. É claro, você vai abrir e selecionar essa documentação. Ver se é importante ou não, se você precisa passar para o executivo. Se você precisa passar para o executivo, facilite a vida do executivo. Assinale informações importantes, às vezes você pode passar até um marca-texto mesmo. Ou então, coloque um clips na página para ele já ir direto àquela informação mais importante. E aqui, o que vai te ajudar nesse assessoramento? Lá no começo que a gente falou sobre o conhecimento, sobre você ter um conhecimento da empresa, do que está acontecendo no mundo. Vejam só uma situação. Há muito tempo, quando um tenista ele queria um patrocínio, mas ainda não era famoso, e ele, chegando esse pedido de patrocínio para a secretária, ela viu aquele nome, simplesmente não gostou do nome e jogou fora. E dias depois, uma outra agência fez o patrocínio desse tenista e ele ficou super famoso, não preciso nem falar quem foi. Então vejam o erro dessa secretária. Muitas vezes a gente realmente não tem como saber se aquilo é bom ou não. Mas tenham cuidado na hora de selecionar e passar para o seu executivo para não cometer erros assim. E o que é muito importante, o arquivamento. Então, em outras aulas vocês verão como administrar o arquivo de uma forma organizada e que tudo que você precisar seja encontrado de uma forma rápida. E a comunicação ao telefone? Muito importante. Muitas vezes a gente pensa, como a pessoa não está nos vendo, que a gente pode fazer qualquer coisa, pode falar o telefone comendo, pode estar bravo, mas até o seu humor é capaz de passar pelo telefone. Então procurem atender o telefone sempre sorrindo, de verdade mesmo. Isso passa através do telefone. Outras dicas, tenha sempre uma linguagem clara, não use siglas. No caso do profissional de secretariado, a gente tem um registro, o SRTE. No nosso meio, a gente sabe o que é SRTE, mas quando você vai falar isso para uma outra pessoa, é importante você dizer a sigla inteira, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Então, se acostumem, não usem siglas. Não faça dengues ao telefone, você tem que ter uma linguagem profissional. Então, às vezes a gente liga, principalmente para um consultório, a pessoa, oi querida, tudo bem, meu bem? Isso não cabe ao profissional de secretariado. A linguagem tem que ser totalmente profissional. Tenha sempre bloco e caneta na mão. Também não fica bem você pedir 1 minuto
para buscar um papel ou uma caneta para anotar um recado. Uma outra dica, quando atender ao telefone, pergunte o nome da pessoa e já anote no papel. É muito simpático quando você termina a ligação dizer muito obrigada, volte a ligar Maria. Você repetir o nome da pessoa com quem você falou. Isso mostra atenção a essa pessoa. Quando o seu executivo estiver em reunião, como você deve, principalmente se ele avisou para não ser interrompido, como você deve administrar uma situação de urgência? Passe um papel discretamente para o executivo e ele administra se atenderá ou não. Aqui, de novo, você conhecer a organização como um todo, saber o que está acontecendo, lhe ajudará. Quando o cliente liga, você já sabe a importância de interromper ou não o seu executivo. Ainda há algumas gafes ao telefone. Por exemplo, era muito comum, hoje diminuiu bastante, mas a gente tem que tomar cuidado, o profissional de secretariado, quem, de onde, isso não é uma linguagem profissional. Nós devemos falar a frase completa. Então, por gentileza, quem está falando? O senhor é de alguma empresa? Qual o nome da empresa, por favor? Então, as perguntas, elas devem ser completas. Peraí que eu vou pegar um lápis? Primeiro que a gente acabou de ver que o lápis, a caneta e o bloco devem estar ao nosso lado. A gente não tem que pedir esse tempo para ir buscar. E peraí não é nada profissional. Um minutinho, querida, meu bem. Vou verificar se o senhor Paulo está. Mas você não é secretária dele? Como você não sabe se ele está? É uma outra dica aqui. Não é nada profissional quando você primeiro pergunta o nome da pessoa e depois diz que o seu executivo não está. Algumas pessoas, naquele momento, talvez, o seu executivo não pode atender. Ou porque ele está numa outra urgência, ou porque ele ainda não tem a resposta para aquele cliente. Então, é importante você saber lidar com essa situação. Se você já conhece a voz, ótimo, já diga, já logo de início que o seu executivo não está. Mas se você não conhece a voz, você atende, você se identifica, quando perguntar pelo seu executivo, você diz que vai verificar que você saiu da sala, vai verificar se ele já voltou, e aí você pergunta quem está falando. Porque muitas vezes não é nem que seu executivo não quer atender aquela pessoa, às vezes ele realmente não está. Mas quando você primeiro pergunta o nome e depois diz ele não está, a impressão que dá é que o seu executivo não quer atender aquela pessoa. E a comunicação com o executivo, como deve ser? Primeiro, é importante você conhecer os hábitos do executivo, como ele gosta de trabalhar. Alguns executivos preferem receber as informações verbalmente, eles são mais auditivos. Outros preferem receber por escrito, então você pode até falar, mas relate tudo, deixe tudo escrito para ele. E outros executivos preferem dos dois jeitos. Então, primeiro você precisa conhecer qual o melhor método de trabalhar com o seu executivo, que é mais produtivo. Depois, antecipe-se aos problemas. Se você sabe que o seu executivo está correndo com algum prazo, alguma coisa, procure juntar o maior número de informações possíveis. Esse é teu papel, administrar o tempo do executivo, assessorá-lo e assisti-lo. Ao apresentar um problema, procure já trazer a solução. Se você sabe que aquela notícia não será boa, como por exemplo, perdeu uma concorrência, por que você já não leva junto uma outra possibilidade de concorrência? Ao mesmo tempo que o seu executivo ficará triste com aquela derrota, né? Ele também ficará feliz porque você se antecipou e já trouxe uma outra concorrência para vocês participarem. E use sua criatividade para pensar nessa solução. Os problemas nunca vão desaparecer, mesmo na mais bela existência. Problemas existem para serem resolvidos e não para perturbar-nos. A comunicação com os colegas, que são nossos clientes internos, e com os clientes internos também é muito importante. É importante, com os colegas de trabalho, você ter um ótimo relacionamento. Muitas vezes no ambiente de trabalho você acaba adquirindo amizades. Realmente esses colegas, alguns passam a ser seus amigos. Mas é importante você saber separar essa amizade com o profissional.
Então, nunca deixe um colega ter alguma vantagem da sua parte porque ele é seu amigo. Você deve tratar todos iguais. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter um bom relacionamento. Então, por isso, sempre cumprimente, grave as datas, marque as datas de aniversário e cumprimente os colegas. Quando você sentir que alguém está com uma cara um pouco diferente, pergunte, se interesse. É claro que também você não pode ficar ali meia hora perguntando sobre o problema, mas é importante você dar essa atenção ao seu colega. E com os clientes externos, a gente já falou um pouquinho de como atendê-lo ao telefone, pessoalmente. Depois vocês terão uma outra lição que falará melhor sobre isso, mas é muito importante nesse momento você saber diferenciar quem são os clientes internos, que são aqueles que trabalham com você, dos clientes externos, que são aqueles que você atende que estão fora da empresa. E a secretária, o secretário, ele precisa ser muito proativo. Então, é aquela antecipação aos problemas, já levar a solução para o executivo, ter essa visão global do que está acontecendo e conhecer bem o perfil do executivo.